na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia, Vale do Aço! Bom dia, Brasil! Está começando agora, pelas ondas amigas da Rádio Educadora, o programa Sintonia Redentorista. O seu encontro com Deus, com a palavra do Senhor, em toda manhã de domingo. O seu mergulho no mundo redentorista, para conhecer o que se passa com a gente. Seja bem-vindo! Vem comigo! E vamos falar de Deus, falar da vida. Hoje é dia 2 de fevereiro, é o dia da vida religiosa consagrada, festa da apresentação do Senhor no templo. Pois é, quanta coisa bonita celebramos, não é mesmo? Isso! Então, convido você para me acompanhar nesse tempo que vamos passar juntos do programa Sintonia Redentorista. Muita coisa boa para partilhar com você. Vem comigo! Agora você escuta música bonita para tocar o seu coração. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz,
vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E deixa a luz do céu entrar. Mensagem de fé. E na mensagem de fé deste domingo, lembramos da vida religiosa, lembramos do início de mais uma semana, mais um mês, é o segundo mês de 2020, fevereiro. E vai uma mensagem bem bonita para inspirar você. Viver e celebrar a esperança de uma vida melhor, encontrada no começo de cada dia, partilhando com toda a criação a festa da vida, nas diferenças, nos desafios, nas alegrias, nos imprevistos de cada amanhecer da nossa história. Viver e celebrar mais uma semana que foi vencida, mas não acabada, na busca constante de novas dimensões a serem descobertas, porque o tempo continua. Nos garimpos dos nossos sonhos, algumas vezes lembrados, outras vezes esquecidos. Viver e celebrar o mistério do Deus Trindade, no convite de uma convivência humana comunitária, na grande ciranda do ágape fraterno e universal, de uma história que foi escrita para o nosso amanhã. Sim, queridos ouvintes, viver e celebrar a vida neste domingo, numa grande ação de graças àquele que veio para dar vida e vida em abundância, para darmos um salto de qualidade, unidos a todas as pessoas que nos ajudaram a construir a liberdade na gratuidade com alegria. Viver e celebrar a vida em mais uma semana que começa. Acolher bem as pessoas, espalhar a simpatia por onde nós passarmos, sermos delicados, atentos às pessoas que estão ao nosso lado, praticarmos a solidariedade, porque esse é o caminho para que sejamos tanto de Deus, como também dos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor. Viver e celebrar a vida. Boa semana para você! São tantas oportunidades que Deus está reservando para o seu crescimento. Aproveite, não tenha medo dos riscos, dos desafios. Em frente, segurando na mão de Deus e caminhando para o futuro. Amém! Fique agora com música bonita para inspirar a sua semana. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro
navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus. Essa luz divina. É claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz. Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. E nas notícias redentoristas deste domingo, vamos conversar sobre o que é a vida religiosa consagrada. Você já deve ter visto esse termo, mas talvez você não saiba reconhecer ou compreender toda a profundidade dele. São os religiosos e as religiosas. Eu me lembro que uma vez estava viajando de Belo Horizonte para Coronel Fabriciano e conversando com a pessoa que estava na poltrona ao meu lado, lá pelo meio da viagem, ela me pergunta: você trabalha com o quê? Você faz o quê? Eu disse para ela assim: eu sou religioso. E ela me respondeu: minha mãe também é muito religiosa, vai à missa constantemente, reza seu texto, minha mãe é muito religiosa. Eu não sou muito, não. Pois é,
O religioso que eu quis dizer não é nesse sentido de ser uma pessoa piedosa, o participante da igreja. O religioso que eu quis dizer é, eu pertenço a uma congregação religiosa que se chama redentorista. Qual que é a diferença? Preste bem atenção. Vamos falar primeiro dos padres, que talvez fique mais claro para você. Tem dois tipos de padres na igreja. O padre chamado secular, ou diocesano, e o padre religioso. O padre diocesano é o padre formado na diocese, no seminário do bispo que toda diocese tem. Ali ele faz os estudos, o superior imediato dele é o senhor bispo, e ele vai ficar trabalhando, depois de ordenado, no terreno, né, na área da diocese. Então, nas cidades e paróquias que compõem aquela diocese. O padre secular, ele pode, inclusive, morar com a família, tem vários que moram com a mãe ou com o irmão. O padre secular pode ter bens em nome dele, um carro, outros bens, que quando ele muda de casa, quando ele é transferido, ele vai levar, porque aquele bem é dele, né? O padre secular tem obediência direta ao bispo, que é quem tem autoridade sobre ele para fazer as transferências, para, enfim, organizar a vida dele na diocese. Nós, religiosos, podemos ser padres ou irmãos, ou, na vida feminina, irmãs. Então já aí está a primeira diferença. O diocesano só pode ser padre. O religioso pode ser padre ou irmão ou irmã, se for mulher. Mas o quê? Primeiro, nós vivemos em comunidade. O mínimo aí de 2, 3, até 5, 8, 10, dependendo da quantidade que a congregação tiver. E por isso nunca viveremos com a nossa família, nunca vamos morar com a mãe, com o irmão, porque moramos em comunidade. Então são outros confrades, são outros padres e irmãos que moramos juntos. Segundo, não temos bens em nossos nomes. Fazemos o voto de pobreza. O voto de pobreza significa o voto de partilha. Tudo é comum, tudo é do grupo. Então, aquilo que nós usamos está em nome do grupo, não está em nome pessoal daquele padre ou daquele irmão. De forma que quando ele é transferido para outra cidade, ele vai levar os pertences pessoais dele, de roupas, sapatos, escritos, mas os outros bens, o carro, mesa, cama, isso tudo fica na casa para aqueles que vão chegar. E quando ele for transferido, quando ele chegar na comunidade, ele vai encontrar isso lá também. Outra diferença, nós fazemos também o voto de obediência, e a obediência aí não é em primeiro lugar ao bispo, mas ao provincial, né? O provincial que tem autoridade sobre os religiosos, para transferências, para a organização da vida do religioso ou da religiosa. Lógico que estando numa diocese, a parte pastoral fica com o bispo, mas a parte de organização da comunidade religiosa é com o provincial e não com o bispo. Nós temos em comum também o dinheiro. Há um entre nós que é escolhido para ser o econômico do grupo, e ele é quem administra o dinheiro que é ganho por todos, é entregue para ele, para que esse padre ou essa irmã ou esse irmão administrem de forma que cada um faz uso daquele dinheiro, depois presta conta, né, em que usou. E com isso o econômico vai corrigindo para evitar luxo, gastos desnecessários e assim levar uma vida sóbria. Pois é, então agora você já entende. As congregações religiosas são grupos que se diferem pelo carisma, pela missão, pelo trabalho. Normalmente são fundados por uma pessoa visionária, né? Então, que dedicam a vida a um trabalho específico. Então tem religiosos que cuidam de hospitais, tem religiosos que cuidam de escolas, tem religiosos que cuidam de paróquias ou do anúncio da palavra de Deus, tem religiosos que cuidam de asilos, tem religiosos que cuidam de menores abandonados. Então cada congregação religiosa a qual o religioso ou a religiosa pertencem vão cuidar de alguma tarefa. Isso aqui distingue uma congregação da outra, porque dá à congregação uma espiritualidade própria, é uma maneira própria de ser. Entendeu?
a diferença, então, entre o padre secular e o padre religioso, ou o irmão ou a irmã? Pois é. Então, nesse dia em que a igreja faz memória da apresentação do Senhor no templo, celebra-se o dia da vida consagrada. Com efeito, o episódio evangélico ao qual nos referimos é um ícone aí significativo. Para viver a vida consagrada, o Papa Francisco disse que é preciso olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar com esperança o futuro. O passado não para fazer arqueologia ou cultivar a nostalgia inútil, mas para aprender com aquilo que foi vivido. Observar o presente é útil para se compreender se o Evangelho está realmente sendo aplicado às situações do dia a dia. Falando do futuro, o Papa Francisco enumera as dificuldades enfrentadas pela vida consagrada, a diminuição das vocações, o envelhecimento, os problemas econômicos, as crises financeiras, o relativismo, a marginalização, a irrelevância social hoje dos religiosos, né? Então, num tempo em que a igreja não está mais no centro da sociedade. Pois é. O Papa fala também das expectativas. Em primeiro lugar, ele fala que seja sempre verdade que onde há religiosos, há alegria. Que a vida religiosa deve transmitir a alegria da convivência, da vida de oração para os leigos e leigas. A igreja não cresce por proselitismo, né? Convencimento das pessoas, mas pelo testemunho da vida com Cristo. E um apelo à comunhão. Porque essa comunhão é vivida por nós nas comunidades onde moramos, a partir da convivência que temos uns com os outros e também com a comunidade. Nós, religiosos, somos missionários redentoristas. Mas existem jesuítas, franciscanos, agostinianos, carmelianos, Irmãs da Divina Providência. Então cada congregação tem um nome diferente, foi fundada por alguém que respondeu aos apelos de Deus no momento da sua história. Eu, Padre Nelson, sou provincial dos redentoristas que estão presentes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E peço as suas orações para o meu serviço na província e peço orações pelas vocações também, para que Deus continue mandando muitas vocações para os missionários redentoristas continuarem seu trabalho na Igreja de Jesus. Eu fico por aqui no Mundo Redentorista hoje. Vem aí música bonita para tocar o seu coração. Barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos no mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos
profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido. Proclamação da Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E agora vamos proclamar a palavra de Deus para esta festa celebrada neste domingo, a festa da apresentação do Senhor. A cor litúrgica hoje é o branco, para celebrar então Jesus sendo apresentado no templo por Maria e José. Vale lembrar que depois da apresentação do pastor aos pastores, do Salvador aos humildes, da sabedoria aos sábios, Jesus é apresentado oficialmente ao povo, ao qual foram dados a lei, o tempo e a profecia. A circuncisão simboliza a pertença ao povo que se comprometeu com Deus a reconhecê-lo como Deus. O Senhor e Salvador visita o seu templo, submetendo-se como homem à obediência ao Pai. Vem pagar a nossa dívida, oferecendo-se àquele que nos ofereceu tudo. O menino recebe oficialmente o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva, e é recebido pelo profeta Simeão e pela profetisa Ana. A celebração da apresentação do Senhor ao templo nos ajude a crescer em compaixão, sabedoria e graça. Vamos então proclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa,
podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus ficaram admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Sintonia Redentorista, você recorda que há aproximadamente 40 dias do Natal, a liturgia de hoje nos convida a celebrar um acontecimento da vida do menino Jesus, a apresentação ao Senhor. Antigamente, se chamava essa festa da purificação de Nossa Senhora. Na Bíblia, também você já sabe que o número 40 é um número sagrado. 40 foi o tempo do dilúvio, o tempo que Moisés ficou na montanha, o tempo que Elias fugiu, o tempo do deserto de Jesus. Então, o número 40 aparece muito sempre como um tempo de preparação para algo importante. A lei mosaica prescrevia que todo filho primogênito do sexo masculino, 40 dias depois do seu nascimento, devia ser levado ao templo para ser oferecido a Deus. E a mãe devia, nesse dia, apresentar-se para receber a purificação da lei, conforme era a mentalidade da época. Na primeira leitura, que é do livro de Malaquias, o profeta Malaquias apresenta o mensageiro da aliança que entra no templo para estabelecer um pacto renovador e oferecer a oferenda devida. Depois temos o salmo de meditação e o salmo que meditamos nesse domingo tem um refrão muito bonito e muito tocante. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, é o Salmo 23. A segunda leitura afirma que Jesus é o pontífice, quer dizer, a ponte, que tem estendida sua mão salvífica aos homens e mulheres e expia com a sua morte os seus pecados. E no Evangelho, que eu terminei agora de ler, de proclamar, e você escutou, Jesus entra pela primeira vez no templo. Para quê? Para ser apresentado a Deus. Ele é ainda criança, é um bebê, e seus pais vão apresentá-lo. Eu queria chamar a atenção de 4 aspectos desse texto que nós acabamos de ouvir. Primeiro, os pais, Maria e José, com o filho Jesus, vão ao templo de Jerusalém para cumprir a dupla prescrição da lei mosaica. Primeiro, a apresentação do menino e a purificação da mãe aos 40 dias depois do parto. Assim, Jesus, desde os primeiros dias de sua vida, já cumpre a vontade do Pai estabelecida na lei judaica. Esse episódio tem um ensinamento muito importante para nós e também para nossas famílias. Os pais geralmente se preocupam em proporcionar aos filhos educação, instrução, trabalho, boa posição social, viagens. Tudo bem, mas isso não é suficiente? Você pai, você mãe, a grande herança que você pode deixar para o seu filho, mesmo depois que você for chamado por Deus, são os valores, os princípios que partem do coração de Jesus.
Por isso, devem consagrar seus filhos ao Senhor desde o início da vida deles. Educá-los para uma vida cristã fiel e coerente com tudo aquilo que está escrito no Evangelho. Ou seja, a grande herança que você, pai, você, mãe, deve deixar para o seu filho não é apartamento, dinheiro, casa, é Deus. Porque ele tendo Deus no coração, ele vai ter força para lutar por qualquer coisa na vida com ética, com valores, respeitando os outros e andando no caminho do bem. Pois é, muitos pais se satisfazem em mandar os filhos à igreja ou à catequese, mas eles mesmos não vão. Essa imposição externa não basta, se não for sustentada por uma convicção mais profunda. Educar na fé é muito mais que ensinar práticas religiosas, é dar o testemunho, é acompanhar o filho, a filha, estar junto. Sabemos que as crianças aprendem muito com os olhos do que com os ouvidos. A vida cristã dos pais é o melhor método de ensinar catequese aos filhos. Se os pais, por exemplo, rezam em casa, os filhos aprendem a rezar com eles. Se os pais leem a Bíblia em casa, os filhos aprendem a procurar a Bíblia também e a luz na palavra de Deus. Se os pais participam fielmente da comunidade cristã, vão à missa, os filhos vão segui-los e tornar-se cristãos empenhados. Se os pais praticam o amor, a caridade, os filhos também vão imitar. É assim que os pais cristãos da atualidade são chamados a consagrar seus filhos ao Senhor. Segundo o ensinamento do Evangelho, Simeão toma o menino nos braços e o oferece a todos que estão ali. No mundo em que o mundo de idosos aumenta, Simeão nos é apresentado como um idoso exemplar, justo e piedoso, que compreendeu o sentido de sua existência. Seus dias estão chegando ao fim, mas ele está feliz e pede ao Senhor que o acolha na sua paz. Não chora os anos da juventude, nem vive se queixando da vida. Conversa com Deus e olha para frente. Eu pergunto, os nossos idosos comunicam aos jovens a mesma alegria? O mesmo otimismo? A mesma esperança no mundo melhor? Os nossos idosos cultivam o mesmo diálogo constante com Deus e passam isso para as novas gerações? Terceiro ensinamento, a profetisa Ana. Outra pessoa idosa, 84 anos. Ela não se afasta do templo do Senhor, não anda à procura de amantes, não tem tempo para perder, não vai de casa em casa para fazer fofoca, para falar mal das pessoas. Ela sabe que os dias de sua vida são preciosos e devem ser vividos na intimidade com o Senhor e a serviço da comunidade. E apesar dos seus 84 anos, com renovado ardor missionário, ela fala do menino a todas as pessoas com quem se encontra. Olha que maravilha! Eu pergunto, as pessoas idosas que você conhece, ou aí da sua família, não se sentem inúteis quando vivem na expectativa da vinda do Senhor? Os idosos que você conhece estão se sobrando? Estão se sentindo inúteis? Será que não é buscar mais a Deus? Será que não está buscando mais o serviço aos irmãos? Será que não está precisando, não aposentar da vida, nem encostar, nem se tornarem pessoas queixosas, amargas, mas justamente pessoas que, por terem Deus no coração, transmitem alegria e vida. Quarta lição, a família voltou a Nazaré. E o menino crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Oxalá a família de Nazaré seja um modelo para todas as famílias, não é mesmo? Onde os filhos encontram apoio para realmente crescer em idade, em sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens. E ser assim aquela família que Deus quer. Enfim, a profecia de Simeão transformou hoje numa grande festa da luz. O que fizemos com a luz que um dia nos foi entregue no batismo? A luz é para iluminar e aquecer. Com tanto frio e tanta escuridão invadindo a terra, não temos o direito de apagá-la e nem de escondê-la. Eu lembro para você que hoje é dia de levar velas para que o sacerdote possa abençoar. Logo no início da missa, haverá uma procissão das velas e o padre vai benzer as velas que você levar, já que é o dia da luz, porque Jesus é proclamado luz para as nações. Quando você for à missa, leve velas para serem abençoadas e você ter velas bentas em casa, momentos de chuva muito forte, ou acender em louvor a algum santo, a anjo da guarda de alguma pessoa, como você quiser,
Então hoje você leva velas para serem abençoadas. Tá legal? Eu fico por aqui. Vem aí música bonita para encher o seu coração de esperança. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vive estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nessa vida nos separarás. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Rezando e aprendendo. E no Rezando e Aprendendo deste domingo, nós estamos seguindo aí o credo, né? O símbolo dos apóstolos, onde estão as verdades da nossa fé. Até o domingo passado eu refletia, creio no Espírito Santo. Hoje, creio na Santa Igreja Católica. É uma coisa bonita, preste bem atenção em nossa reflexão de hoje, para quando você rezar, você ter clareza do significado aí dessa frase, creio na Santa Igreja Católica. Muito bem, Igreja Católica. O credo narra aí a história da salvação, o diálogo salvífico que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estabeleceu com o ser humano. O credo, no entanto, não se limita à história da salvação da Trindade Santa.
ele manifesta também o surgimento de pessoas que creem, que acolhem a salvação de Deus e se tornam testemunhas de Deus na história. Aliás, no credo nós encontramos 3 protagonistas inseparáveis. O primeiro é o eu. Cada cristão professa sua fé na primeira pessoa. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Mas a fé pessoal não surge do nada, mas na igreja, que a transmite ininterruptamente. O eu creio supõe o nós cremos. Cremos em comunidade. Se outros não tivessem crido antes, nós também não poderíamos crer. Nós cremos como e na igreja. Então veja, no credo são 3 protagonistas. Eu, o nós, comunidade, e depois o nós, igreja católica. Aquele que crê jamais está sozinho na sua profissão de fé. Está sempre inserido, né, numa comunidade sem a qual a sua confissão perderia consistência. Nós cremos como e na igreja, não é mesmo? Então, e o terceiro protagonista, que às vezes passa despercebido, a humanidade inteira, porque a ela se destina a salvação. Então, eu, a Igreja Católica e a humanidade inteira são os 3 protagonistas do credo. Na liturgia batismal, toda a comunidade responde à pergunta do presidente da celebração. Credes? E a resposta é: nós cremos. A confissão de fé atesta a pertença à comunidade daqueles que creem, à igreja. Por isso o credo traz a confissão de fé na igreja. Isso não quer dizer que nossa fé seja quaternária, né? Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo e na igreja. É muito diferente crer em Deus e crer na igreja, porque a igreja não ocupa o lugar de Deus, ela não é absoluta. Eu creio na Santa Igreja Católica. Significa que eu creio em comunhão com a igreja e eu creio que a igreja crê. Eu creio na igreja enquanto sacramento da salvação e do reino de Deus. Em Jesus, Deus se fez presente no mundo como seu Salvador e Libertador. A igreja é a extensão do mistério de Cristo, mantendo na história a presença salvadora de Jesus. Olha que bonito. A graça de Cristo está na igreja enquanto presença social, histórica, de autocomunicação salvífica de Deus em Cristo, no Espírito Santo. A igreja nasce no mistério pascal. É fruto da ressurreição de Cristo que se entrega ao Pai por nós e envia o Espírito Santo sobre os homens para conservá-los unidos na fé e no testemunho do seu reino. O credo une o Espírito à igreja. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. A igreja surge como lugar a partir do qual o Espírito age no mundo e na história. Cabe-lhe reunir homens e mulheres ao redor do ressuscitado. O Espírito, poder de Deus, convoca os homens e mulheres para viverem a vida do ressuscitado. O Espírito faz a igreja antecipar na história a fraternidade que Deus deseja para homens e mulheres. Por isso, não por acaso, o credo é chamado símbolo, cujo significado é reunir, ajuntar, agrupar, aproximar. O credo reúne num só texto as afirmações essenciais da fé, mas também reúne os cristãos pelo sinal da cruz, pela oração, a partilha eucarística, a leitura das Escrituras, os sacramentos e os ministérios. Só proclama o credo quem recebeu o Espírito e pertence à comunidade dos cristãos. Aliás, ele cria comunhão entre os cristãos de ontem e de hoje, entre os vivos e os mortos. Domingo que vem a gente continua, tem muita coisa bonita para falar aí ainda sobre creio na Igreja Católica, para você poder, ao rezar, rezar com mais consciência e com mais firmeza. Tá legal? Vem música bonita para fortalecer a sua fé. Tua igreja é um corpo
membro é diferente e há um corpo certamente. Coração, ó meu Senhor, dele nasce a caridade, dele nasce a caridade. O maior, mais importante, nele enfim achei adiante minha vocação, amor. Que loucuras não fizestes, vindo ao mundo nos salvar. E depois que tu morrestes, ficas vivo neste altar. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente e há um corpo certamente. Coração, ó meu Senhor, dele nasce a caridade, dele nasce a caridade. Dom maior, mais importante, nele enfim achei adiante minha vocação, amor. Os teus santos compreenderam teu amor sem dimensão e loucuras cometeram em sua própria vocação. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente e há um corpo certamente. Coração, ó meu Senhor, dele nasce a caridade, dele nasce a caridade. Dom maior, mais importante, nele enfim achei adiante minha vocação, amor. Momento de oração. E agora vamos fazer uma oração. Hoje, já que é dia da vida consagrada, rezar pelas vocações, a vida consagrada, para que haja mais padres, irmãos e irmãs nas congregações, de forma muito especial na nossa congregação redentorista, que administra e anima aqui a Rádio Educadora, está presente aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mais de 70 países, levando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Portanto, reze comigo a oração pelas vocações. Senhor Jesus Cristo, nós os agradecemos pelas vocações que chamastes para servir o vosso povo. São poucos os profetas decididos a lutar pela justiça e amor. Aumentai as vocações leigas, capazes de viver o Evangelho.
Chamai, Senhor, muitos e muitas jovens a seguir-vos na vida religiosa consagrada. Que as comunidades religiosas sejam acolhedoras, orantes e se coloquem a serviço de todas as pessoas necessitadas. Que estejam presentes na catequese, na educação, nos meios de comunicação, nas lutas pela promoção dos direitos. Chamai também muitos jovens, Senhor, para serem padres, irmãs e irmãos. Que sejamos animadores da igreja, das comunidades cristãs. Enviai, Senhor, muitos jovens dispostos a servir, capazes de assumir os compromissos de sua fé e de trabalhar pelo crescimento do vosso reino. Amém. Pois é, jovem que me escuta agora, ou você que tem um filho jovem, uma filha jovem, ou já escutou aí na sua comunidade alguém que disse: eu quero ser padre, entre em contato conosco, para que você possa fazer o caminho com esse jovem e ele fazer um acompanhamento conosco, missionários redentoristas. Seja aí, não tiver uma casa redentorista em Coronel Fabriciano, Belo Horizonte, Curvelo, entre em contato conosco para que você possa então, dessa maneira, ajudar na vocação de um jovem, encaminhar um jovem para que ele possa, ou ela possa, descobrir a sua vocação e quem sabe ser um futuro redentorista. Tá legal? Eu paro por aqui, na hora da nossa oração, vem aí música para tocar o seu coração. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando.
pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Estamos chegando ao final do programa Sintonia Redentorista desse domingo. Que beleza, né? Foi uma alegria muito grande partilhar com você ensinamentos importantes que vão lhe ajudar aí a ser um católico mais fervoroso e mais consciente. Quero lembrar então que hoje é festa da apresentação do Senhor, não é mesmo? E também dia de benzer as velas. Amanhã, dia 3, é dia de São Brás. E São Brás é protetor contra os males da garganta. Então, as paróquias vão dar aí, né, certamente, a bênção da garganta com a fórmula própria, colocando 2 velas no pescoço das pessoas e fazendo a oração. Não deixe de participar, né? É segunda-feira, mas especialmente você que tem aí problema nas cordas vocais, faringite, laringite, não deixe de receber aí a bênção de São Brás amanhã, dia 3, né, dia de bênção contra os males da garganta. E no dia 5 é dia de Santa Águida, é a cor vermelha porque ela foi mártir. Depois, no dia 6, São Paulo Mique e seus companheiros também mártires, a cor é vermelha. Atenção, apostolado da oração, dia 7 é a primeira sexta-feira do mês, dia da missa do apostolado da oração, não é mesmo? E você que tem a devoção das 9 primeiras sextas-feiras de cada mês. Dia 8 é dia de São Jerônimo Emiliane e Santa Josefina Baquita, uma santa negra. E também é dia do nascimento do beato Ciríaco Olarte Pérez, da Espanha. Em 1893, é um beato redentorista que nós estaremos celebrando. Então, você não deixa de participar e ficar atento, né, a tudo que está acontecendo, para que você possa, dessa maneira, participar, celebrar com alegria e com festa. Olha, seja um amigo da Rádio Educadora. Liga para cá, 3842-1400, o código é 3131, 3842-1400. É o telefone da Rádio Educadora. Seja você o mais novo amigo, a mais nova amiga da Rádio Educadora. Como dizia o padre Vitor Coelho, lá de Aparecida, aquele que ajuda a pregação, a evangelização, tem os mesmos méritos de um pregador, de um evangelizador. Então, mesmo de longe, você pode ajudar a evangelização. Seja um amigo da Rádio Educadora. E assim você vai ajudar essa rádio a anunciar a palavra de Deus pelo ar, no Vale do Aço, no Brasil e no mundo inteiro. Eu vou ficando por aqui, desejo a você um bom domingo, boa semana, cheia da graça e da bênção de Jesus. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana. Fica com Deus. Até domingo que vem, com a graça de Jesus.
oeste, do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado, de guerras sem fim, tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No meu coração o que disse Jesus. No meu coração o que disse Jesus. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.